Olá a todos, sejam bem-vindos. Então, nessa videoaula que nós vamos tratar da emenda constitucional do teto de gastos, né? É uma aula que está inserida nesse módulo 3, gasto público e orçamento, né? Que é a aula 8 do nosso curso ministrada por mim e pelo professor Diogo. E a emenda constitucional 95, ela é mais um dos aqueles mecanismos ou instituições ou políticas ou medidas, né, que foram adotadas no Brasil e que se insere na mesma concepção de Estado lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma das nossas videoaulas. Então, eu gostaria, assim, antes da gente tratar do que aborda a Emenda Constitucional 95 e qual é o objetivo que ela tem, e vocês já assistiram a aula sobre os mitos da austeridade, que não se pode comparar orçamento público com orçamento doméstico, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aí, usando a nossa experiência de 2020, né, nós vimos que as contas públicas elas se desestruturaram, aumentou a razão dívida gasto público, a dívida PIB, aumentou o déficit primário no Brasil, né, e, enfim, e em vários outros países, cada um considerando as suas peculiaridades. Então eu queria fazer a seguinte pergunta: é a crise que aumenta gastos, né? Eu fiz aqui, o aumento de gastos públicos é o aumento de gastos públicos que provoca crise, ou é a crise que provoca aumento dos gastos públicos? O que a experiência de 2020 e 2021 está mostrando? Muito se discute isso na literatura, que é a crise que provoca aumento do déficit público. É a crise que provoca o déficit fiscal nas contas públicas, e não o déficit fiscal que provoca a crise. Veja que há uma confusão entre o que é causa e o que é consequência. A função do Estado para solucionar crises, e para solucionar crises, um dos mecanismos é a ampliação do teto, a ampliação dos gastos públicos. A política fiscal, né, que é aquele um braço, a tributação, e o outro braço é o gasto público, é um dos instrumentos para promover crescimento econômico no Brasil, no resto do mundo, na literatura econômica. Ok? Então, foi a crise que provocou aumento de gastos. E não os gastos que provocaram a crise. Isso é verdade tanto para a crise de 2020, que é uma crise sanitária, tanto para a crise de 2008, que foi uma crise financeira, e as outras crises que nós vivenciamos ao longo do século XX e ao longo da história do pensamento econômico. Então, essa questão ela precisa ficar bastante clara, ok? Foi a crise que provocou o aumento de gastos públicos. Se aumento de gasto é consequência, ele não pode ser visto como uma causa do desequilíbrio fiscal ou das crises, ok? Então, a emenda constitucional 95 ela foi aprovada em 2016, né, entrou em vigor a partir do 1º de janeiro de 2017, e ela instituiu aquilo que é chamado novo regime fiscal e diz que o orçamento da União, durante 20 anos, até 2036, os gastos primários eles não podem crescer mais do que a inflação do período anterior. Tá? Então, isso aqui é voltado para o governo federal, a inflação aqui é medida pelo IPCA, e, na verdade, essa medida ela tem dois problemas graves. Né? Primeiro, que eu já vou falar dos dois, eu queria primeiro conceituar também o que é gasto primário. São todos os gastos com saúde, educação, assistência social, saneamento, meio ambiente não considera apenas os gastos financeiros, os gastos de juros da dívida pública, principalmente a dívida imobiliária, que nós teremos uma aula no curso com o professor Robert, lá aula 9, depois dívida pública também, as aulas 9 e 10. Também queria lembrar vocês que durante a crise no ano passado de 2020, crise que não foi superada, nem a crise sanitária, nem a crise econômica, nem a crise social,
mas em 2020 houve uma suspensão da emenda constitucional do gasto, a necessidade de cumpri-lo, né? Então, só para lembrar disso, depois a gente vai retomar esse tema de novo. Então, quais são os dois problemas que a emenda constitucional do teto do gastos tem no Brasil? Vocês talvez devam se perguntar, outros países adotaram? Sim, outros países adotaram, mas nenhum país do mundo adotou uma emenda constitucional, um teto de gastos por tanto tempo, 20 anos é muito tempo. Nenhum país colocou na Constituição, como nós colocamos, e vários países inseriram no teto de gastos também os gastos com juros. No caso brasileiro, não, nós colocamos os gastos com saúde, educação, mas não inserimos os gastos financeiros. Qual é o problema da emenda constitucional do teto? É que se aumentar a arrecadação fruto da retomada do crescimento econômico e aumentar a arrecadação da União, esse aumento da arrecadação ele não pode ser destinado para o aumento de gasto público. Como assim? Então, se o objetivo da emenda constitucional 95 é equilibrar as contas, e se aumenta a arrecadação, né, e o gasto ele vai aumentar em proporções menores, ele não pode. Veja que o vínculo é a inflação, o vínculo do gasto é a inflação e não a arrecadação. Então, isso mostra que, na verdade, o objetivo da emenda constitucional 95 não é obter equilíbrio das contas públicas, é reduzir o tamanho do Estado, é a implementação, é dar mais espaço para os serviços que hoje são públicos para o setor privado, ou seja, é trabalhar, né, com aquela visão que o professor Dão colocou lá atrás, né, daquela linha que desloca entre o que é direito e o que é mercadoria. O que é direito, o que está previsto na nossa Constituição de 1988, que é esse conjunto de medidas visam desconstruir a nossa Constituição, nossa Carta Cidadã e transformar aqueles direitos fundamentais em mercadorias. A outra questão importante que a emenda constitucional, o problema que a gente identifica nessa emenda constitucional, é que ela vai inserir apenas os gastos com saúde, educação, os investimentos, todos os gastos primários, né, estão subordinados a esse teto, saúde, educação, tudo menos os gastos financeiros, né. Aí os gastos financeiros, juros, o principal, e outros gastos financeiros são excluídos do teto, porque isso, de certa forma, mostra, de novo, né, se vocês lembrarem da aula sobre a lei de responsabilidade fiscal, as instituições, as mudanças institucionais, o orçamento público, ele não é algo apolítico, ele reflete a decisão política de uma sociedade. E se o nosso Congresso Nacional está lá representado uma parte significativa pelo agronegócio, uma parte pela bancada da bala, outro da Bíblia, bom, a sociedade brasileira votou. Isso aí é o resultado da democracia. Então, veja que aqueles detentores que têm rendas na forma de juros, né, os agentes econômicos, as pessoas físicas e jurídicas que têm os seus ganhos medidos em juros, o meu é medido em salário, né, ele está fora do teto. Okay? Isso tem a ver com o processo de financiarização da economia, que provavelmente que vai ser abordado brevemente nas próximas aulas. Então, o que acontece, né? Foi feito todo um trabalho ainda quando a emenda constitucional 95 não era PEC 241, proposta de emenda constitucional 95, e esses dados mostram o seguinte: se nós tivéssemos pego a emenda constitucional 95, termos ela retrocedido até 2006, né? E olhado esse período, nós vamos ver, por exemplo, que quanto teria sido a diferença entre gastos menores que teriam sido feitos, tanto em educação quanto em saúde. Então, veja que o que está em vermelho aqui são despesas se a emenda constitucional 95 tivesse em vigor desde 2005. A educação teria tido um gasto de 29 bilhões, e na prática o que efetivamente aconteceu no Brasil foram 90 bilhões, ou seja, foi gasto 3 vezes mais. Imagina o que seria, certamente muitas universidades já teriam deixado de existir, já estariam sendo privatizadas, enfim, né, em função disso. E da mesma forma em saúde. O que se gastou em saúde foi, só pegar o ano de 2015, 94 bilhões, e teria sido gasto 57 se esse gasto tivesse já condicionado lá desde 2006 à inflação.
ok? E não a arrecadação como vigorou. Então veja que isso aqui é muito, muito preocupante e muito importante, porque é esse saúde aqui, é esse SUS que nós vamos encontrar em 2020, né, no momento da pandemia. Outro estudo que mostra, né, que como a emenda constitucional 95 ela alterou, né, a política fiscal, esse gráfico aqui ele mostra, né, que nós vamos sair de 19% do PIB, vamos chegar em 12% do PIB lá em 2036, 12% do PIB em gastos primários, né, tem um estudo do Felipe Rezende que diz que ele olha 191 países, ele diz o seguinte: o Brasil, com a emenda constitucional do teto de gasto, vai se aproximar apenas em países extremamente pobres. Nós não somos um país extremamente pobre, nós somos um país em nível de renda média. Então, vejo que nós vamos ter cortes significativos aqui, mesmo as despesas, cortes mesmo em educação e saúde, né, mesmo que tenha o gasto constitucional, mas o teto vai pressionar esses gastos também. Então, isso aqui ele é muito preocupante, por quê? Porque vocês viram num estudo que foi apresentado em uma das aulas do curso, que mostra que no Brasil a redução do índice de Gini, né, que é o índice de Gini, aquele que mostra desigualdade, varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais desigual. O Brasil está em torno de 0,6 e a Suécia em torno de 0,3. Né? Veja que o Brasil tinha um índice de Gini de 0,64. Esse dado aqui, ele foi atualizado em 2017. Tá? Quando o Estado brasileiro executa a política de pagamento dos benefícios, né, os benefícios da Seguridade, aposentadoria, pensão e salário-educação, enfim, todos aqueles benefícios, seguro-desemprego, enfim, esse índice de Gini cai de 0,64 para 0,59. Quando o Estado intervém cobrando, agora ele está tirando o recurso, né? Ele está cobrando a tributação, e aqui nós estamos falando da tributação direta, o imposto de renda, o imposto ao patrimônio e o renda e patrimônio, né? O índice de Gini cai só um pouquinho. E quando o Estado tributa a tributação indireta sobre o consumo, vejam o que acontece com o índice de Gini, aumenta a desigualdade. E essa desigualdade ela só vai se reduzir, né? Esses dados foram atualizados, mas esse dado aqui é da POF de 2009, né? 2008, POF, Pesquisa de Orçamento Familiar de 2009, e mostra que essa redução da desigualdade para 0,50, como nós tínhamos, hoje já não é mais esse número, hoje a desigualdade aumentou, essa queda aqui de 0,61 para 0,50, ela é obtida via política de gastos públicos, principalmente, em primeiro lugar, gastos com educação, em segundo lugar, gastos com saúde. Bom, então, se nós tínhamos, né, um sistema tributário, como vocês já viram, regressivo, que no líquido, entre impostos diretos e indiretos, ele é concentrador de renda, porque ele distribui um pouco no imposto direto, mas concentra muito no indireto, onde o Brasil conseguiu, quais foram as políticas que fizeram com que o Brasil reduzisse esse índice de Gini desde o final dos anos 90. Né? E veja que justamente aqui em 2015, quando começa a austeridade do Levy no segundo governo Dilma, o índice de Gini começa a aumentar. Okay? Como é que nós conseguimos isso tudo aqui? Graças às políticas sobre a ótica do gasto. Então, se nós agora entramos com uma medida, uma emenda constitucional que estabelece corte desses gastos, corte dessas políticas, não precisamos, né, ter muitas previsões e muitos estudos de que nós sabemos que uma das consequências da emenda constitucional 95 é o aumento da desigualdade. E o próprio índice de Gini, né, ele vai mostrar que esse aumento da desigualdade em decorrência que começa desde 2017. Então, o que nós observamos é que o teto de gastos ele afeta duramente as áreas essenciais para a promoção dos direitos humanos. Lembra que vocês tiveram uma aula sobre direitos fundamentais, incluindo saúde, educação e todos aqueles serviços que são considerados direitos e não mercadorias. Está lá escrito na nossa Constituição de 1988. E
Daí eu acho importante, nós colocamos como uma leitura, né, porque é imprescindível revogar o teto de gastos, que é um capítulo da própria economista Esther Dweck, que está disponível nesse livro aqui. Vocês lembram que o Pedro Rossi disponibilizou esse livro na palestra de lançamento desse curso, e também para quem puder assistir o lançamento do livro, que tem vários autores dos capítulos que abordam os seus temas respectivos. Vale a pena se vocês tiverem condições. Esse dado aqui, ele mostra, ele é do INESC, ele faz uma comparação, o que aconteceu com os gastos do governo em 2019 para 2020. Então a gente vai ver áreas que foram direitos da cidadania, teve um corte de 43%, habitação 30%, 20% para 2019. Né? E até saúde e educação, eles tiveram cortes. Então, veja que a população, isso em termos reais, a população está crescendo, o preço dos serviços públicos cresce, porque tem inflação, e porque o preço dos serviços, eles crescem no mundo, no Brasil e no mundo, e mais do que o preço das mercadorias, e o setor público oferta apenas serviços, ele não oferta sapatos, livros e outras mercadorias. O Giambrage, que é um estudioso de finanças públicas, mostra que os preços dos serviços crescem mais que os preços das mercadorias, e isso vai fazer com que tenha-se menos, com menos recurso e os preços subindo, vai comprar menos merenda, menos remédio, e assim sucessivamente. Aliás, nós estamos hoje, eu estou gravando essa aula nesse 23 de julho de 2021, e hoje a gente observou que várias pessoas morreram por consequência das infecções que tiveram com Covid e não puderam tratar porque não tinham remédio que que combate a infecção. Nem no setor, nem na saúde pública e nem na saúde privada. E não teve coordenação, né? Enfim, a atuação do Ministério da Saúde para isso, e o argumento segue sendo, além do negacionismo, o texto da austeridade que não tem recursos. Existe recursos, vocês sabem que existe recurso no setor público, o orçamento não é igual ao orçamento da dona de casa, né? O que o governo precisa fazer é a execução da política macroeconômica. Vocês lembram que o Brasil estava quebrado, mas no ano passado, com a pandemia, foi pago renda emergencial, foi aumento a emenda constitucional 173, que distribuiu 60 bilhões para os municípios e os estados. De onde veio esse dinheiro? Emissão de títulos, operação de crédito. Quem pode fazer isso é a esfera federal. Ok? O que mais que a gente observa como consequência dessa emenda constitucional do teto do gasto? Veja a redução orçamentária que ocorreu nas empresas estatais. Chama a atenção aqui a Hemobras, empresa de produção de medicamentos para atender o SUS. Isso aqui nós estamos falando antes da pandemia, teve uma queda de 60%, Correio menos 30%. Assim, é nessa situação que estava o SUS quando nós nos deparamos da Covid, com a crise sanitária da Covid. É uma preparação aqui das empresas, para as privatizações e assim por diante. Bom, mas o que diz a literatura econômica, né? Vocês ouvem na imprensa ligeira esse tema do gasto público, né? E nós já vimos o gasto público, a crise não é decorrente do excesso do gasto. O déficit público, ele pode ser um elemento da crise, mas ele não é decorrente do excesso do gasto público. Nós vamos ver já depois, nós temos também olhar ao lado da receita, da arrecadação, ok? O que diz a literatura econômica sobre gasto público? Um país pode aumentar o seu gasto público como quiser e quando quiser? Não, também não é assim, depende do ciclo econômico, depende de um conjunto de variáveis. Então, o Orair, o Siqueira e o Gobetti fizeram um estudo, usando o Brasil no período de 2000 e 2016, para saber quando o efeito multiplicador desse gasto, ou seja, as consequências, o ciclo virtuoso a gente pode fazer do gasto público, e que a gente vai chamar de multiplicador do gasto público. E aí eles chegam à conclusão, eles querem saber quando o resultado é maior, se aumentar o gasto público durante a crise ou se aumentar o gasto público durante o boom econômico, o crescimento econômico. E a conclusão que eles chegaram que é o efeito multiplicador do gasto público é muito maior num período de depressão. Ou seja, em 2017, para combater a crise, o que se usou no Brasil? A emenda constitucional 95.
Que a emenda constitucional 95, o que ela vai fazer? Ela vai aprofundar a crise. É mais ou menos uma analogia que eu faço. Um paciente está morrendo e a equipe médica, ao invés de trocar o remédio, aumenta a dosagem daquele remédio. Óbvio que o resultado vai ser paciente morto. Então, essa pesquisa aqui desses 3 economistas do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que para sair da crise é mais importante elevar o gasto público. Não é tão importante porque o multiplicador é menor do que o 1, ou seja, se investe R$100, o efeito multiplicador é menor, mas no caso da depressão, o aumento do gasto público, se gastar R$100, o efeito do gasto, o retorno é mais do que R$100, ele traz os números, mas não vou me detalhar aqui, né, mostra o quão equivocado. Tem a literatura, tem a pesquisa, tem sobre o caso brasileiro, e assim mesmo, né, nós fizemos o quê? O contrário. É uma discussão, né, que vocês já assistiram o vídeo sobre os mitos da austeridade. Nesse estudo é interessante também dizer que eles analisaram o resultado também das desonerações fiscais. O que se observou lá em 2011, quando houve a desoneração da folha de pagamento no governo Dilma? Qual era o argumento? Vocês ouviram muito isso na imprensa. Vamos desonerar que aumenta o investimento. Não é verdade. Isso não aconteceu no caso brasileiro, e a teoria de tributação ótima, que eu já, enfim, não dei aula de tributação, tinha um argumento no passado que deveria reduzir a tributação sobre os mais ricos, porque senão eles não investiriam. E o resultado disso é que isso não se verificou, pelo contrário, não tributar os mais ricos, né, não aumenta o investimento, aumenta sim a desigualdade. E aqui está dito o seguinte: conceder renúncia de receita para os, né, não significa que vai ter crescimento econômico. Não houve. O Brasil tem a experiência. Isso tem outros autores que já dizem na literatura econômica. Eu acho que uma outra questão importante também que eu queria colocar para vocês, nós estamos falando do teto de gastos, né? Tem um grupo de macroeconomia e desigualdade da USP, que tem vários economistas, entre eles a Laura Carvalho. Eles pegam o caso, né, de quão importante é o aumento do gasto público, e eles vão usar o auxílio emergencial pago em 2020, né, e como a política de aumento do gasto público consegue contribuir para um impacto positivo no PIB, que eles calculam aqui de 2,4%. Veja, né, o aumento do gasto público na crise, nessa situação, no estudo que foi feito, ele tem um efeito, o aumento do gasto público tem um efeito de retomada do crescimento econômico. O que o Brasil vem fazendo desde 2017? O mito do gasto público. Qual que é o mito do corte de gastos? E a gente vai ver qual é o argumento que os defensores da emenda constitucional 95 defendem. Obviamente que vocês têm que ver qual é o grupo de interesse que eles defendem, né? Não é o trabalhador em geral, né? Não são os mais da metade da população brasileira que está hoje enfrentando um problema de não é insegurança alimentar, né? Então, o que eles dizem, os defensores do corte de gastos? Que a redução do gasto primário, saúde, educação, e se o Estado controlar o déficit, vai reduzir assim a razão, a dívida PIB, né? Claro que daí tem que considerar que o PIB está crescendo, né? E isso vai permitir, segundo esses defensores, que uma queda na taxa de juros no país, e essa queda na taxa de juros vai fazer com que o governo vai buscar menos recursos no setor privado, nosso, nos bancos, para financiar seu déficit, né, o seu déficit fiscal. E, em tese, o mercado financeiro vai ter mais disponibilidade de fundos para emprestar para o setor privado investir. Isso é uma mentira, é uma falácia. Existe abundância de recursos nos bancos, né? Vocês viram até recentemente no programa o Pronamp, implementado durante a crise de 2020, o que foi executado no banco privado ficou parado, recurso público, inclusive. Não foi emprestado. Então, isso é mais um mito. Não há escassez de recursos no mercado financeiro para emprestar o setor privado. Existe disponibilidade de recursos. Isso aqui se assemelha àquilo que eu falei lá na minha videoaula sobre os mitos da austeridade, que
o Krugman, o Prêmio Nobel de Economia de 2008, chama de o mito da fada da confiança. Então, mais alguns resultados do que aconteceu no Brasil em função da emenda constitucional do gasto, né, que entra em vigor aqui em 2017, nós vamos ver que, veja, nós estamos falando aqui na função saúde, 131, o azulzinho é o autorizado, lembrem lá da aula do professor Diogo, gasto público, tem empenho, liquidação e pagamento, tá? Então, aqui nós estamos falando da disponibilidade orçamentária, aquele que foi autorizado para ser gasto. E o que nós observamos aqui? Que em 2019 nós foi autorizado 131, um recurso muito inferior ao que era em 2012. A saúde aumentou o número de pessoas, aumentou a complexidade, aumentou os preços, que é um setor oligopolizado e, portanto, né, os preços estão maiores mesmo que nesse período tenha tido uma baixa taxa de inflação. Então, vejam as consequências disso. E o que nós observamos também que nesse orçamento de 2019, com 131 bilhões para a saúde, que sofreu uma insuficiência de recursos no SUS, não aumentou em relação ao ano anterior e permaneceu um valor semelhante ao que era lá em 2014, como eu disse para vocês. Aliás, semelhante, 138, muito inferior a 2014. De outro lado, a população aumentou nesse período de 2014 até 2019 7 milhões de habitantes, né? Ou seja, significa que houve uma redução de gasto per capita em saúde. Menos dinheiro para o Estado investir em cada cidadão que usa o SUS. Então, se antes ele esperava 6 meses para fazer cirurgia de joelho, agora ele vai esperar 8 meses, 10 meses. Por quê? Por causa da emenda constitucional 95. Mas esse cidadão que faz a cirurgia pelo SUS, é ele que é bombardeado diariamente na mídia, dizendo para cortar gasto público. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos fazendo, né, esse curso, né? A educação fiscal e cidadania. Então, na verdade, isso também vai contribuir, né, para encontrar o Brasil mais fragilizado para enfrentar a crise da Covid a partir de 2020. Da mesma maneira, a educação, aqui vocês podem olhar, né, 123 em 2019, quando era 129 em 2012, né, ou em 2016, ou seja, mostra uma situação gravíssima, né? Ensino superior da mesma maneira, né? Certamente se essa emenda constitucional do teto do gasto tivesse sido aprovada mais tempo, muitas universidades já estariam fechadas, né? Essa é a preocupação de médio e longo prazo, por isso que há vários, né, até no Instituto Fiscal Independente, vários economistas, enfim, tem um processo no Supremo Tribunal Federal contra, né, a emenda constitucional do teto. Inclusive, quando vocês forem ler esse livro que está aqui, e forem ler os capítulos, nem todos, mas eu queria dizer para vocês que a segunda parte do livro, Os Impactos Sociais da Política Fiscal no Brasil, foi escrita justamente para subsidiar a tomada de decisão que envolve esse processo no STF, ok? Então, por que a gravidade desse tema? Porque ele compromete o cumprimento do artigo 6º da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, todos aqueles direitos que estão lá. E veja que justamente essa população que necessita da saúde pública, necessita da educação pública, necessita do transporte, da segurança, né? É aquela população mais pobre, mais vulnerável, e é aquela população que, como vocês viram, tem uma carga tributária muito superior aos mais ricos, né? Ou seja, como ele gasta toda a sua renda, que é baixa em consumo, e lá estão maiores partes dos impostos, ele destina quase metade da sua renda na forma de impostos, e aí ele vai ter renda para comprar os serviços privados? Não, é direito do Estado, está lá, é dever do Estado e direito do cidadão, e está lá previsto na Constituição de 1988. Além disso, o corte de gastos públicos previsto na Emenda Constitucional 95 fere o artigo, pelo menos o inciso 2 do artigo 3 da Constituição brasileira, que estabelece, né, que é a função do Estado a garantir a promoção do desenvolvimento.
Então, isso é bastante importante que a gente discuta esse tema e reflita sobre esse tema. E a pergunta é, né, é possível cumprir o teto de gastos? Não, tem vários autores, né, a própria Laura Carvalho diz que provavelmente, né, alguns ministérios não vão ter recurso para pagar a conta da luz, o próprio Instituto Fiscal Independente diz que não. Vocês viram que para cumprir as medidas durante a pandemia ele teve que ser suspenso, porque seria impossível. Agora a gente sabe que já tem um orçamento paralelo, né? Esse orçamento paralelo, né, causa bastante surpresa, porque esse orçamento é paralelo e nós não temos nem os dados, né? E ele se subordina à emenda constitucional 95, para quem está indo esse recurso, enfim. Então, há um debate na literatura de que a emenda constitucional 95 ela foi criada de uma forma tão dura, tão rígida, para que ela não fosse cumprida. Por quê? Porque lá na própria emenda constitucional 95 diz que se não for cumprida, tem um conjunto de vedações. E o que são essas vedações? Não pode criar cargo, não pode alterar a estrutura de carreira, não pode admitir pessoal, não pode fazer concurso público. Ou seja, até 2036, 90% dos professores da universidade, mais ou menos, é um chutômetro, mas não é tão chutômetro assim, se aposentaram, então não pode fazer concurso público, então nós vamos fechar a universidade. Então ela é rígida, longa, né, e ela estabelece vedações, né, penalizações muito rígidas, cujo objetivo é justamente de que essas penalizações ocorram, porque o objetivo é reduzir o tamanho do Estado, transformar direitos em mercadorias. Mas, infelizmente, muitos brasileiros não terão renda, nem para alimentação, quem dirá para comprar saúde e educação. E como nós vimos, né, pelas pesquisas mostradas em várias, né, que foram já abordadas, nós vamos ter um aumento da desigualdade, e a desigualdade é nociva, né? Por que a desigualdade é nociva? Né? Porque ela atrapalha o crescimento econômico e ela também fragiliza as democracias, como eu já tinha falado num outro momento. Eu deixei aqui para vocês um pouquinho mais apresentado, um pouco mais das vedações, né, para quem se houver um descumprimento do teto de gastos, né, e eu queria dizer, inclusive, que a aprovação da emenda constitucional 95, ela foi precedida por aquilo que nós chamamos do mito da gastança também, né, e isso é tão mito, né, que o professor Robert vai tratar também desse tema, né? Mas se a gente olhar aqui nesse gráfico também dos professores lá do Gobet, do Orair, em 2015 é que a Dilma, quando começa a crise econômica, crise política, né, crise social, e depois vem ainda a crise sanitária. Nós temos aqui com o Levi um profundo corte de gastos, né? E esse corte de gastos, pelo contrário, né, ele não vai, corte de gastos primários, tá, gente? Ele não vai contribuir para solucionar o problema das contas públicas. Aqui é um gráfico do resultado primário, que é a diferença entre todas as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras. Que a gente observa, o Brasil começou com esse conceito lá desde 98, veja que a linha azul é a receita corrente líquida. Até 2014, que foi o primeiro ano que o Brasil teve déficit primário, a receita é sempre maior do que a despesa, que é a linha laranja. O que acontece em 2014? Né? O déficit é fruto do quê? Da queda da arrecadação e não do mito da gastança. Pelo contrário, o gasto, se tivesse seguido na mesma tendência, ele teria sido muito maior do que apresenta. Ele teve uma redução, né? Mas o problema todo está aqui na queda da arrecadação, que muitos autores vão dizer que foi a redução das desonerações fiscais sobre a folha de pagamento, que os empresários não usaram aquele recurso para investir. Foi para os lucros e outros ganhos, ok? Então está aqui, caros alunos, o mito da gastança. Tem que adotar políticas para que a receita cresça, ok? Então, o primeiro ano que teve déficit primário foi 2014. Como vocês sabem, não é possível
o gasto público ele tem uma rigidez, não dá para demitir todos os médicos, os professores, os lixeiros, o custo do lixo, da coleta do lixo e assim por diante, ok? Se tem alguém aqui que defende um dia sem Estado, que é o que os defensores da Emenda Constitucional 95 defendem, eu sugiro que vocês assistam o filme Um Dia Sem Mexicano, ok? Certo? Mais um pouquinho, então, não queria passar muito longo, mais de 40 minutos essa videoaula. Eu queria mostrar para vocês, esse aqui é um gráfico muito interessante, o verde é o que foi feito de recursos do governo federal em bilhões de dólares em 2020 para enfrentar a pandemia. Esse número em roxo é o número de vítimas, número de mortes de pandemia, que são óbitos por milhares aqui. E o que nós observamos? Que justamente isso aqui é fruto, né, aqui nesse período, a Emenda Constitucional 95 em 2020 estava suspensa, assim como a LRF estava suspensa, os limites de dívida, endividamento em função da decretação da emergência pública, mas veja o que acontece aqui. Quando nós tivemos a segunda onda, e agora está diminuindo, mas ainda a níveis altos, né? Hoje nós já atingimos quase 550 mil mortos, mas tem um dado aqui bem interessante. No Brasil, em 2020, até 31 de dezembro de 2020, morreram 194.949 pessoas. 194 mil. Até hoje, um pouquinho mais aí da metade de junho, né, nós temos 547 mil. Ou seja, morreram nesse período aqui, em torno de 300, a partir daqui, 350 mil. E até aqui morreram 194 mil. O que mostra? Se a crise da Covid continua, a necessidade de ampliação de vacinas, né? Enfim, nem sabemos se vai ter que fazer vacina anual ou não, mas o corte de gastos voltou. Então, vejo que para que serve o Estado, para que serve o orçamento público, se não é nem para garantir a vida do cidadão. E a pandemia, de certa maneira, mostrou, na minha avaliação modesta, que não há sociedade sem o princípio da solidariedade. Nós não somos indivíduos, cada um buscando o seu, né? O princípio que a meritocracia é outro mito, né? Se isso fosse verdade, eu convidaria eu e o Bolt para fazer uma corrida, 100 metros, quem vai ganhar a corrida? Ele, não precisamos correr, né? Já que nós somos, né? Enfim, eu posso sair do ponto 90 e ainda assim mesmo ele vai chegar no final dos 100 metros, ok? Então, nós temos que falar de igualdade de oportunidades e de sociedade com o princípio da solidariedade, que é o que está lá na nossa Constituição de 1988. Então, para encerrar, eu queria dizer para vocês que vou seguir o que está dito pela autora do livro, por uma dos autores dentre vários, né? Que a manutenção da emenda constitucional do teto ela prevê um outro projeto de país, não é aquele projeto de sociedade que está concebido na Constituição de 1988, né? E a emenda ela prevê um pacto social que reduz substancialmente os recursos públicos para a garantia dos direitos sociais. Ou seja, nós temos um aumento da desigualdade, um aumento do desemprego, um aumento, inclusive, da insegurança alimentar, e nós seguimos em pleno 2021 com uma emenda que veta, né, que estabelece teto de gastos de acordo com a inflação para saúde, educação, previdência e assistência, enquanto nós temos, né, o número de mortes durante 6 meses, né, em torno de 350 mil, quando no ano passado, o ano todo, a partir de março, né, 10 meses deu 200 mil reais. Então, nesse novo pacto social, transfere-se essas responsabilidades sociais ao mercado. Os defensores da Emenda Constitucional 95 entendem que é o mercado que vai ofertar serviços e a sociedade vai comprar, como, né, se o mercado fizesse a distribuição justa dessa riqueza, como a gente já viu, para onde está indo o orçamento público e quem efetivamente está pagando mais tributos no Brasil, proporcionalmente.
Então, a Emenda Constitucional 95 transforma os direitos sociais em mercadoria e agrava a brutal desigualdade no Brasil. E a Emenda Constitucional 95, ela vai prejudicar exatamente os mais pobres, que não só terão agora que esperar mais para ser atendidos pelo SUS, como provavelmente não terão recursos para comprar essas ditas mercadorias, que é o objetivo, mercadorias que serão ofertadas pelo mercado, que é o objetivo da Emenda Constitucional 95. A desigualdade, eu já tinha falado isso, eu acho que num outro vídeo, né? Ela é ruim, por que ela é ruim? Porque ela fragiliza a democracia. Onde é que eu vejo a fragilização da democracia? Nós votamos, mas na verdade o Congresso Nacional está lá representando 6 grandes grupos econômicos, que têm poder econômico, poder político, levam o projeto pronto, e isso vai sendo divulgado na mídia cotidianamente. Inclusive, como eu já disse para vocês, se o orçamento público fosse igual ao orçamento da dona de casa, nós deveríamos fechar as faculdades de ciências econômicas, ok? E essa austeridade que está prevista na Emenda Constitucional 95, ela na verdade, ela prejudica mais os mais pobres e mulheres, mais pobres e negros. Ela é bastante seletiva porque os ricos, a classe média, talvez consiga se defender melhor. Eu trouxe um pouco do que aconteceu na crise, o aumento da desigualdade no Brasil, ou seja, a profunda desigualdade e a redução da desigualdade é função do Estado, né? Seja via tributação, via gastos, e nós seguimos com essa concepção equivocada sobre qual é a função do Estado, e os direitos e os deveres do cidadão. Então, eu retomo, já falei disso lá no meio da minha aula, leitura porque é imprescindível revogar o teto de gastos, e assistir o lançamento do livro, sobre o livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Todos os autores falam pelo menos 5 minutos, é bastante interessante. Certo, gente? Então, Lei de Responsabilidade Fiscal, Emenda Constitucional 95 e os mitos da austeridade são 3 breves videoaulas, não tão breves, porque eu gostaria de, então, ajudar vocês para construir reflexões sobre a cidadania, sobre o Estado, sobre a sociedade brasileira. Muito obrigada a todos. Eu deixei aqui alguns slides com as referências, mas isso tudo está lá no Moodle, então. Ok? Grande abraço a todos e bom curso. Sigamos em frente. Até a nossa aula 5.